foi justificado pela fé. Humanamente falando, Abraão foi o fundador de nossa nação judaica. Esta questão de ser salvo, será que foi por causa das suas boas obras que Deus o aceitou? Se foi coisa, um fundamento para se orgulhar. As Escrituras creu em Deus, e foi por isso mesmo que Deus riscou seus pecados e declarou-os sem culpa. Entretanto, será que ele não ganhou seu direito ao céu por todas as boas ações que praticou? Não, pois ser salvo é um dom. Se alguém pudesse ganhá-lo sendo bom, então não seria de graça. Mas é dado a todos os que não trabalham para esse fim. Deus declara que os pecadores são bons a seus olhos, se eles crerem que Cristo pode salvar. O rei Davi falou a esse respeito, descrevendo a felicidade de um pecador indigno que é declarado sem culpa por Deus. Bem-aventurados e dignos de inveja, disse ele, são aqueles cujos pecados são perdoados e colocados longe de sua vista. Sim, quanta alegria para aqueles cujos pecados não são mais contados contra ele pelo Senhor. Agora, então, a pergunta: será que esta bênção só é dada àqueles que têm fé em Cristo, mas também guardam suas leis judaicas? Ou a bênção é dada também àqueles que não guardam as leis judaicas, mas tão somente confiam em Cristo? Bem, quer dizer de Abraão, dizemos que ele recebeu essas bênçãos por meio da sua fé. Foi só pela fé mesmo? Ou porque também guardou as leis judaicas? Para ter a resposta a essa pergunta, responda a esta. Quando foi que Deus deu essa bênção a Abraão? Foi antes que ele se tornasse judeu, antes que passasse pelo rito da circuncisão, da iniciação judaica. Foi só mais tarde, depois que Deus prometeu abençoá-lo devido à sua fé, que Abraão foi circuncidado. O rito da circuncisão foi um sinal de que Abraão já tinha fé e que Deus já o tinha aceitado, declarando-o justo e bom a seus olhos antes que o rito fosse praticado. Assim, Abraão é o pai espiritual daqueles que creem e são salvos sem obedecer às leis judaicas. Vemos, então, que aqueles que não guardam essas leis são justificados por Deus por meio da fé. E Abraão é também o pai espiritual daqueles judeus que foram circuncidados. Eles podem ver pelo seu exemplo que não é esse rito que o salva, pois Abraão achou a misericórdia divina só pela fé, antes de ter sido circuncidado. Portanto, é claro que a promessa divina de dar a terra a Abraão e seus descendentes não foi porque Abraão obedecia às leis de Deus, mas porque ele confiou que Deus guardaria sua promessa. Entretanto, se ainda vocês alegam que as bênçãos de Deus vão para aqueles que são bonzinhos, afirme então que não tem sido nenhum as promessas divinas àqueles que têm fé, e que é tolice ter fé. A questão, porém, é esta. Quando procuramos ganhar a bênção e a salvação de Deus pela guarda de suas leis, terminamos sempre debaixo da sua ira, porque falhamos sempre em guardá-las. O único jeito de podermos evitar a quebra de suas leis é não ter nenhuma delas para quebrar. As bênçãos de Deus, portanto, são concedidas a nós por meio de fé. Como presente de graça, temos certeza de recebê-las, quer sigamos ou não os costumes judaicos se tivermos fé como a de Abraão, pois ele é o pai de todos nós quanto à fé. Isto é o que as Escrituras querem dizer quando afirmam que Deus fez de Abraão o pai de muitas nações. Deus aceitará toda e qualquer nação e povo que confia nele, tal como Abraão. E esta promessa é do próprio Deus, que dá vida aos mortos e fala de acontecimentos futuros com tanta convicção como se eles já pertencessem ao passado. Assim,
Quando Deus disse a Abraão que ele lhe daria um filho, que, por sua vez, teria muitos filhos e se tornaria uma grande nação, Abraão creu em Deus, embora essa promessa fosse impossível de cumprir-se. E, porque sua fé era forte, ele nem se preocupou com o fato de que já era velho demais para ser pai, na idade de 100 anos, e que Sara, sua mulher, aos 90 anos, também era velha demais para ter um filho. Entretanto, Abraão nunca duvidou. Creu em Deus, pois sua fé e sua confiança tornaram-se ainda mais fortes. Ele ainda louvou a Deus por essa bênção, antes mesmo que aquilo acontecesse. Ele estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder para fazer qualquer coisa que prometesse. E foi por causa da fé que Abraão revelou que Deus perdoou seus pecados e declarou sem culpa. Agora, esta declaração magnífica que ele foi aceito e aprovado mediante a sua fé não foi somente para benefício de Abraão. Ela foi também para nós, assegurando-nos de que Deus nos aceitará do mesmo modo como aceitou Abraão, quando cremos nas promessas de Deus, que trouxe Cristo Jesus, nosso Senhor, de volta à vida. Ele morreu por nossos pecados e voltou à vida a fim de nos fazer retos para com Deus, enchendo-nos com justiça divina.